né? Mais uma oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu, mais uma oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade matriculados neste maravilhoso educandário das almas. Aqui nós nos encontramos em processo de educação. Apesar de muitos de nós ainda até falarmos que estamos aqui na Terra para sofrermos, a reencarnação ou as reencarnações sucessivas jamais foram e jamais serão neste caráter punitivo, mas sim sempre foi e sempre será no caráter educativo. Por isso aqui nos encontramos matriculados no planeta Terra, que os espíritos amigos classificam como uma escola, como um hospital, como um orfanato, como um asilo. Mas sem sombra de dúvida é tudo isto ao mesmo tempo, porque nós aqui também nos encontramos em tratamento. Porque todos nós, com exceção dos médicos e enfermeiros que aqui se encontram trabalhando no plano físico e espiritual, todos os demais nos encontramos doentes. Por isso aqui nos encontramos também em tratamento. E por isso é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, por Ele ter vindo à Terra, ter conosco, nos auxiliar e impulsionar o nosso progresso. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo, que constantemente estão caminhando conosco, apesar de muitos de nós, na maioria dos momentos, nem lembrarmos destes anjos de guarda, sejam eles no corpo físico ou fora dele, porque quando nós falamos em anjos de guarda, via de regra nós pensamos em desencarnados, de preferência com uma auréola sobre a cabeça. Mas a maioria dos anjos de guarda que atuam efetivamente na nossa vida, estão no corpo físico, caminhando conosco, ombro a ombro, lado a lado, e via de regra nós percebemos quando ele não está ou ela não está mais aqui. Pô, mas realmente era um anjo na minha vida e eu não dei valor. Quanta falta ele ou ela me faz neste momento. São anjos na nossa vida, por isso é preciso que agradeçamos constantemente, mesmo que não saibamos o nome. Eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês, que aqui se fazem presentes nos dois planos da vida, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor, agradecendo a todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram de forma virtual, em meu perfil no Facebook, no Instagram da Casa de Paulo, Centro Espírita Apóstolo Paulo, aqui de Trindade, região metropolitana de Goiânia, Goiás, Brasil. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos para falarmos acerca de paz. Quão nós estamos necessitados de paz? Sempre fomos necessitados e no momento parece que ainda mais. E nós temos na figura de Jesus de Nazaré aquela personificação do mensageiro da paz, construindo nossa paz. De quem é a responsabilidade por construir a minha paz, por construir a sua paz? Será que é responsabilidade de Jesus? Será que é responsabilidade de Deus? Será que é responsabilidade dos espíritos amigos?
Ou será que é responsabilidade única e exclusivamente minha, única e exclusivamente sua? Com certeza nós trabalhando conjuntamente será mais fácil esta caminhada e esta edificação deste maravilhoso edifício da paz. Já que iremos falar acerca da paz, é importante que leiamos aqui uma mensagem de André Luiz, que ele nos fala acerca do desequilíbrio. Ele nos fala acerca da cólera. Quantas vezes nós, por invigilância, agimos de forma colérica, de forma selvagem, descendo, conforme dizem os espíritos amigos, descendo a uma condição inferior aos animais, nossos irmãos inferiores, que nós os classificamos como irracionais. E olha que nós já estamos, segundo o próprio André Luiz, nós já estamos vivendo e vivenciando a idade da razão há exatamente 40 mil anos. Não é pouco tempo, já é uma caminhada longa. Então André Luiz nos fala da seguinte maneira, que a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Então aqui ele elenca 10 negativas complexas, que se não mantivermos a vigilância, conforme ele fala, a melhor das criaturas, ou as melhores das criaturas, elas passarão por piores frustrações da vida. Então ele diz da seguinte maneira, que a cólera não resolve. E a cólera realmente não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, agrava. E ele acrescenta que a cólera não resgata. Pelo contrário, complica a nossa vida. A cólera não ilumina. Pelo contrário, a cólera escurece. A cólera não reúne. Pelo contrário, a cólera separa. A cólera não ajuda. Jamais ajudou, jamais ajudará. Pelo contrário, a cólera prejudica. A cólera não equilibra. Pelo contrário, a cólera desajusta. A cólera não reconforta. Pelo contrário, a cólera envenena. A cólera não favorece. Pelo contrário, a cólera dificulta a nossa caminhada. E ainda ele diz que a cólera não abençoa. Pelo contrário, a cólera maldiz. E por último ele diz que a cólera jamais edificou, jamais edificará. Pelo contrário, sempre destruiu e continuará destruindo enquanto não mantivermos a vigilância para agirmos em equilíbrio. E aí ele encerra a mensagem dizendo: evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. E aí ele nos dá um conselho: mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo da cólera se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite, para que não possamos falar. Uma laringite, uma faringite, com certeza será uma boa pedida. Então assim nos orienta André Luiz, e assim nos orienta Jesus acerca da paz. Quando Jesus, conforme anotações de João Evangelista, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O que Jesus quis dizer e continua querendo nos dizer e continua nos falando
acerca desta paz, que ele não dá a paz conforme o mundo a dá. Será que existe alguma diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo? Muita diferença. Prestemos atenção nas palavras dos Espíritos amigos acerca do significado da paz. De uma forma resumida, eles nos esclarecem o que realmente significam estes ensinamentos de Jesus, o significado da paz. E aí eles começam dizendo que os dicionários fornecem inúmeros significados para este vocábulo. Por exemplo, identificam-no com ausência de guerra, descanso, silêncio. Será que a paz verdadeira, a paz do Cristo, significa simplesmente ausência de guerra? Significa simplesmente descanso, sombra e água fresca, braços cruzados, sem fazer nada? Silêncio? Será que todas as vezes que nós nos encontramos ou nos encontrarmos em silêncio, será que nós estamos ou estaremos em paz? Será que um ambiente doméstico, onde está ali aparentemente em paz, será que em todos os ambientes domésticos, nesta situação que está tudo calado, será que ali significa que está reinando a paz? Em muitas situações, infelizmente, pelo contrário, está reinando a tirania. Então é por isso que os Espíritos amigos nos falam desta forma e acrescentam: ocorre que o descanso e o silêncio por si sós não significam necessariamente algo bom. Então, silêncio, descanso por si sós não significam necessariamente algo bom. E eles acrescentam assim: a paz na concepção mundana muitas vezes envolve opressão, preguiça e conivência. E sem sombra de dúvida, assim infelizmente é, devido à nossa ignorância, devido à nossa teimosia, devido à nossa rebeldia. Opressão, preguiça, conivência. Não causa espanto que a paz do Cristo seja diferente da paz do mundo. Então não causa espanto e não é de causar espanto a ninguém a paz do Cristo ser muito diferente da paz do mundo. E aí eles dizem: pode-se afirmar que a paz do Cristo constitui decorrência lógica e também natural da vivência de seus ensinamentos. Então a paz do Cristo, sem sombra de dúvida, constitui essa decorrência lógica ou uma decorrência lógica da vivência. Não é do conhecimento, não é conhecermos o Evangelho de Jesus, não é estudarmos, nos tornarmos intelectuais do Evangelho do Cristo e mãos vazias de obras, mas sim a vivência de seus ensinamentos. E aí eles acrescentam: afinal, o Mestre afirmou que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Não é simplesmente falarmos desta forma que já teremos garantido um lugarzinho, conforme se dizem, ou conforme nós dizemos no linguajar popular, um lugarzinho no céu. Conforme Kardec questionou os espíritos superiores, se para agradar a Deus e garantir uma posição melhor no mundo espiritual, isso é uma questão de O Livro dos Espíritos, se basta simplesmente não fazermos o mal. E os Espíritos amigos sabiamente responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: não basta não fazer o mal. É lógico que não fazendo o mal já é um bom começo, mas além de não fazer o mal, é preciso que façamos o bem no limite das nossas forças.
E aí os espíritos amigos acrescentam: é necessário efetivamente realizar a vontade do Pai Celestial. Essa vontade encontra-se explícita nas palavras e nos exemplos de Jesus. A paz do Cristo não se identifica com a imobilidade. A paz do Cristo não significa, como já falamos, com braços cruzados, mas atividade constante no bem e para o bem. E ainda eles dizem: é um sublime estado de consciência feito de serenidade e harmonia. Então a paz do Cristo, a paz verdadeira, significa isto: serenidade, paz de consciência, harmonia com o universo exterior e, em primeiro lugar e acima de tudo, com o nosso universo interior. Porque nós precisamos ter em mente que, para efetivamente estarmos em paz e construirmos a paz e também auxiliarmos neste processo de construção da paz do mundo, é preciso que, em primeiro lugar, pacifiquemos o nosso mundo interior. Porque a maioria absoluta de nós, ainda também por ignorância, vaidade, rebeldia, nos encontramos em guerra. E aí nós queremos a paz, mas não pacificamos o nosso interior. É impossível nós contribuirmos efetivamente com a paz do mundo se não pacificarmos o nosso mundo interior. Conforme diz a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. E não é diferente, não tem como ser diferente. Não é possível eu contribuir efetivamente com a paz do mundo se eu ainda estou agindo de forma intolerante, sendo que eu preciso agir com tolerância. Não é possível contribuir com a paz do mundo se eu ainda estou agindo de forma indiferente, ao passo que eu preciso dar atenção. Não é possível contribuir com a paz do mundo se eu ainda ajo com brutalidade, sendo que, pelo contrário, eu preciso agir com amabilidade. Então é por isso que os espíritos amigos nos falam acerca de serenidade, de harmonia, paz de consciência. E aí eles lembram que a paz, ela é muito trabalhosa. Não é fácil nós edificarmos este edifício da paz. É muito trabalhosa, mas ao mesmo tempo ela é operante e precisa ser operante. Prestemos atenção nesta frase dos espíritos amigos, que a paz ela não é um presente. Você não vai receber um pacote com um laço bonito, com a fita vermelha, com a rosa, como um presente simbolizando ou sendo o presente, sendo a própria paz. Porque a paz, ela é uma conquista. Da mesma forma que não compramos ou não recebemos de presente a felicidade. A felicidade, ela é uma construção, é uma conquista nas menores atitudes do dia a dia. E todos nós temos a felicidade na forma de semente no nosso interior, aguardando o ambiente propício, aquele terreno propício, conforme Jesus nos falou, lá naquela parábola do semeador, aqueles diversos terrenos, esperando que a terra realmente esteja numa condição boa, numa condição de fertilidade, para que esta semente possa realmente germinar, possa crescer esta plantinha e um dia produzir frutos de amor, frutos de serenidade, frutos de harmonia. Porque, sem sombra de dúvida,
Não iremos contribuir com a paz do mundo e construirmos a nossa felicidade se ainda estamos agindo com angústia. Não iremos contribuir com a paz do mundo agindo com incompreensão, se precisamos agir com compreensão. E aí os espíritos amigos encerram aqui dizendo que a paz do Cristo está à disposição de todos nós. A paz do Cristo está à nossa disposição. No entanto, eles encerram da seguinte maneira: porém, ela está à disposição, porém, somente a desfruta quem pratica. Prestemos atenção nesta palavra, pratica. Como já falamos, não é aquele que conhece, não é aquele intelectual do Evangelho, da doutrina espírita, da doutrina mosaica, mas é aquele que pratica a lei de justiça, ou seja, a lei mosaica, a lei de amor, que é o Evangelho de Jesus, e a caridade, que é a doutrina espírita ou a doutrina cristã. Então é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, estabelecida por Deus para a harmonia da criação. Então, se queremos realmente construir esse edifício de paz, é preciso vivermos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus na sua maior pureza. E aí, falando de paz, é preciso que lembremos, conforme mostramos no primeiro slide, o mensageiro da paz, Jesus de Nazaré, no Sermão do Monte, nos deixou aqui as bem-aventuranças, quando ele nos fala acerca de felicidade, nos fala acerca de paz. Então, conforme anotações de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 11, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E sem sombra de dúvida, é preciso agirmos com misericórdia, porque de misericórdia todos nós necessitamos. E ainda Jesus nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui ele nos falou acerca da paz. Bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por último, Jesus nos falou e continua nos falando: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por causa de mim. E aí nós chegamos no capítulo 32, do livro Horizontes da Vida. Nosso companheiro Rogério falou agora há pouco acerca do Espírito Miramês, aquela coletânea de estudos de O Livro dos Espíritos, questão a questão, todas as questões do Livro dos Espíritos comentadas por este Espírito Miramês. Ele também nos deixou uma trilogia de estudos acerca da vida, acerca da fala, ou seja, o uso do nosso verbo, e acerca da mente. Horizontes da fala, horizontes da mente e horizontes da vida. E acerca da construção da paz, está neste livro Horizontes da Vida, no capítulo 32, em que Miramês nos fala da seguinte maneira: que de Deus nós construímos a nossa própria paz. Nós recebemos tudo de Deus. Nada vem de um lugar diferente. E, inclusive, especialmente e acima de tudo, a nossa própria vida, porque Deus é a nossa vida, é a nossa própria vida. Esta energia cósmica, esta energia maior, esta fonte criadora, sustentadora, mantenedora de tudo, que criou tudo e continua criando, nós conhecemos com o nome de Deus. Mas se você quiser denominá-lo como energia cósmica,
energia suprema, tanto faz. Porque Deus não tem uma personificação, Deus não é uma pessoa. Então aqui Miramês nos fala desta forma e acrescenta que a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos não distribui a felicidade ou não distribui a paz para ninguém, por não ser lei do Criador. Então a doutrina espírita não veio ao mundo para distribuir a felicidade gratuitamente a todas as pessoas, porque não é uma lei do Criador. E a doutrina espírita, conforme já falamos em outras oportunidades, não é uma doutrina salvacionista, não salva ninguém, porque nenhuma religião na face da terra salva ninguém. Isto que nós chamamos de salvação, ainda chamamos de salvação ou iluminação espiritual, nós a alcançaremos, conforme já vimos acerca da paz, com o nosso trabalho. A salvação, ela não é dada de presente. Por isso que eu estou falando que nenhuma religião, inclusive a doutrina espírita, não traz nesse caso a salvação ou a felicidade ou a paz para ninguém. É uma construção. Então é por isso que Miramês nos falou desta forma e acrescenta que a doutrina espírita apenas nos mostra os caminhos para os nossos próprios pés e mesmo assim avisa que preparemos os pés, que certamente deverão sangrar ao contato dos espinhos. Quando nós falamos acerca de salvação, que nenhuma religião salva ninguém, Jesus nos falou acerca disto. Não fiquem bravos com quem está falando desta forma, quem está aqui presencial ou quem está de forma virtual. Pô, mas esse cara está falando asneira. Não, Jesus, quando foi questionado sobre a salvação, ele foi questionado da seguinte maneira: Senhor, haverá os que se salvam? Jesus não falou, procurem o templo, que você será salvo. Não, Jesus respondeu: fazei esforços. Só através do esforço pessoal intransferível nós alcançaremos esta chamada salvação. Mas todas as religiões sérias na face da terra, todas elas são caminhos, são estes diversos caminhos que nos auxiliam nesta caminhada. Agora resta saber se nós estamos dispostos a seguir estes caminhos. Como já vimos, nós estamos dispostos realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus? Porque os ensinamentos de Jesus, eles não ficaram aqui na terra para nós, para servirem de base para a criação de escolas filosóficas ou templos religiosos. Os evangelhos do Cristo compõem um fabuloso código pedagógico para a nossa educação para o amor. Conforme veremos no final da fala de Miramês, todos nós aqui nos encontramos para aprendermos a amar. No dia que aprendermos verdadeiramente a amar, conforme Jesus também nos pede, amai-vos como irmãos, amai-vos como eu vos amo, como eu vos amei. Quando aprendermos isto, não passaremos por mais dificuldades ou por outras dificuldades. Então aí Miramês acrescenta que se queremos construir o nosso ambiente de paz, havemos de ajudar na paz universal. Então, se queremos realmente contribuir para a paz universal, como já falamos, é preciso equilibrarmos o nosso mundo interior, contribuindo assim para a paz do mundo exterior. E os meios são inúmeros. Quantas oportunidades nós tivemos no dia de hoje, até este momento,
para contribuirmos com a paz do mundo? Isto significam oportunidades. A cada bater do nosso coração, ou a cada segundo da nossa vida, nós temos oportunidades. Porque a vida, esta oportunidade macro, ela é repleta de micro oportunidades. Tudo na vida e a própria vida significa oportunidade. Até mesmo naqueles momentos de dificuldades que nós reclamamos, sentamos à beira do caminho, damos birra como crianças, choramos, blasfemamos em muitas situações, mas tudo isto significa oportunidade, ou são oportunidades. Então, por isso que Miramês nos fala que os meios são inúmeros. Cabe a nós, não aos outros, cabe a cada um de nós não perder tempo, não desperdiçar tempo e energia, principalmente quando já existe certa maturidade na consciência e amor no coração. Como falamos anteriormente, esta maturidade nós já temos, a maioria de nós já temos esta maturidade, porque já estamos vivendo e vivenciando a idade da razão há 40 mil anos, conforme nos informa André Luiz. E ainda Miramês diz que qualquer mudança para o bem é louvável aos olhos espirituais que nos dirigem a todos. Qualquer mudança ou qualquer intenção nossa de verdadeira mudança, os espíritos amigos fazem festa no mundo espiritual e à nossa volta, né, Rogério? Fala assim, agora vai. E aí chega ali na frente, nós tropeçamos de novo, né? Fala, não foi, né? Não foi dessa vez. E a maioria de nós vamos retornar para casa, o mundo espiritual, quando deixarmos este corpo físico, pelo fenômeno biológico que conhecemos com o nome de morte, que não é a cessação da vida, mas apenas a cessação das funções biológicas desse instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Chegaremos no mundo espiritual e quando recobrarmos a consciência, a maioria de nós teremos a maior frustração. Não foi dessa vez. Mas os espíritos amigos, e em especial Deus, não desistem de nós. Não, da próxima vez você se esforça um pouquinho mais que vai dar certo. Você tem a eternidade pela frente. Mas não podemos pensar desta forma. Não, eu já tive a oportunidade de conversar com muitos companheiros espíritas que temos esta noção, temos este conhecimento que somos imortais, que temos a eternidade pela frente, que teremos inúmeras reencarnações, todas as reencarnações que precisarmos, que Deus nos concederá, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Não tem pressa não. Mas bem que na próxima eu não viesse naquela família que eu estou hoje, porque é uma família complicada. Se queremos resolver estas pendências familiares e não termos mais estes problemas numa próxima existência, comecemos a sanar estas pendências, resolver estes problemas agora. Porque se hoje nós nos encontramos em um agrupamento familiar com 3, 4, 5 pessoas diretamente e os indiretos agregados, se apenas um melhorar, o próximo reencontro numa nova existência, que pode ser daqui 100 anos, 1000 anos, porque dá um trabalho danado para os espíritos amigos nos reunirem de novo num agrupamento familiar. Por isso eles nos pedem para não perdermos esta oportunidade. Então, se um melhorar, com certeza no próximo reencontro aquele agrupamento familiar já vai ser mais equilibrado. Se no outro reencontro mais um melhorar, no outro já vai ser melhor. E no dia que estivermos em perfeita sintonia, aí não iremos querer mais nos separar, né? Aí Deus, por misericórdia, irá nos separar. Não por castigo,
porque já estaremos preparados para ingressarmos em outros agrupamentos familiares para auxiliarmos aqueles que se encontram na retaguarda desta caminhada. Por isso falamos lá no início acerca de anjos de guarda que estão em nossos agrupamentos familiares. Via de regra, eles não fazem parte, não estou falando que é regra geral, mas via de regra, eles não fazem parte do nosso agrupamento. Por misericórdia divina, alguma família nos emprestou ele ou eles, mas pode ser que eles façam parte do nosso agrupamento familiar e que na próxima existência eles virão em outros agrupamentos. Então, sem sombra de dúvida que qualquer mudança, os espíritos amigos ficam muito felizes. A vida nos ilumina mostrando que há esperança, aprimorando os sentimentos que vibram em nós. Quando se fala em esperança, nós conhecemos aquela frase equivocada que pronunciamos e que ouvimos constantemente, que a esperança é a última que morre. Está errada essa frase. A esperança jamais morrerá. Porque tem uma outra frase que essa está correta, que enquanto há vida há esperança. E como nós sabemos que a vida jamais cessa, jamais cessará, então sempre haverá esperança. A esperança jamais morrerá, porque a vida jamais morrerá. A vida jamais cessará. A vida é este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. E aqui Miramês nos dá um conselho maravilhoso. Ao pensares, ser ameno, ou seja, quando pensarmos, pensemos com equilíbrio. Nós conhecemos aquele ensinamento de Jesus quando ele nos pediu e continua nos pedindo: vigiai. A nossa primeira e maior vigilância precisa ser exatamente no nosso pensar, na nossa mente, porque quando pensarmos é preciso agir de forma afável, é preciso pensar de forma amena, de forma equilibrada. É preciso agir com delicadeza e não com rudeza. É preciso ter boa vontade e não má vontade. E aí ele diz: se seguirmos estes processos de educação da mente, que exatamente a filosofia deste livro é a educação da nossa mente, os pensamentos acompanharão e as palavras não deixarão de seguir o ritmo desta verdade. Como lemos na mensagem de André Luiz acerca da cólera, é possível nós agirmos de forma tranquila, de forma delicada, de forma afável, de forma serena, estando em uma situação colérica, mesmo que falemos assim com os dentes trincados, querendo demonstrar tranquilidade. Fala assim: você está nervoso, né? Não, não estou nervoso não. Você está chateado? Não, não estou não. Mesmo, principalmente num estado colérico, igual os espíritos amigos nos falam, que em muitas situações ainda chegamos num estado de selvageria, não é possível agirmos de forma tranquila, de forma delicada, e as nossas palavras saírem de forma harmônica. E aí Miramês nos fala que milhares de criaturas estão hoje no plano físico. São milhares de milhares. Já que nós temos aqui no plano físico, conforme os números oficiais, passamos dos 8 bi de reencarnados, então milhares e milhares de criaturas estão hoje envergando aqui no fardo físico, sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Não estamos sofrendo as consequências das escolhas dos outros, mas das nossas escolhas equivocadas, sofrendo por ignorância, por rebeldia, por teimosia,
Porque, sem sombra de dúvida, onde há ignorância, falta a verdade que liberta, e que Jesus nos falou sobre isto também. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertar das trevas da ignorância, nos libertar de nós mesmos, nos libertar do egoísmo, do orgulho, da arrogância, da prepotência e assim sucessivamente. É nesse sentido que a doutrina espírita veio à Terra, não para distribuir a felicidade para ninguém. Veio à Terra a doutrina espírita por misericórdia divina para guiar. Prestemos atenção nestes 3 verbos destacados por Miramês, que a doutrina espírita, assim como o Evangelho de Jesus, em especial o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, veio à Terra para guiar a humanidade, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando foram questionados os espíritos superiores acerca de Jesus, aquele tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Então Jesus veio também com este trabalho, fazendo esse trabalho enorme para nos guiar, nos instruir, nos educar. Por isso Jesus é conhecido como mestre dos mestres, educador dos educadores, médico dos médicos. E assim a doutrina espírita, para relembrar os ensinamentos de Jesus, veio à Terra. Todos estes ensinamentos organizados pela espiritualidade superior, recebida aqui na Terra por milhares de médiuns em todos os pontos da Terra, porque não foram Kardec quem recebeu estes ensinamentos diretamente de forma mediúnica, mas milhares de médiuns em todos os pontos da Terra, e Kardec fez esse trabalho hercúleo de organizar, compilar nesses 5 livros que conhecemos como o Pentateuco Espírita, começando pelo Livro dos Espíritos. Então aqui Miramês nos fala sobre guiar, instruir e educar. Aí fala, peraí, mas Miramês fala aqui de instruir e educar, não é a mesma coisa? Será que instruir e educar, ou instrução e educação, são a mesma coisa? Um dia será. Um dia a instrução e a educação serão a mesma coisa. Mas hoje a instrução e a educação, infelizmente, em muitas situações, com milhares e milhares de pessoas, as duas andam bem distantes uma da outra. Quantas pessoas que infelizmente, e até nós próprios, que conhecemos em parte as nossas atitudes, que temos uma certa instrução, mas que não agimos com educação. Quantas pessoas altamente intelectualizadas, doutores, PhDs, mas que não têm educação? Porque a instrução, ela está diretamente ligada ao intelecto, ao passo que a educação está diretamente ligada ou ligado à moralidade. A instrução nós alcançamos e temos nos bancos das escolas oficiais do mundo. A educação no primeiro banco de escola da vida, que é o nosso agrupamento familiar. As escolas oficiais do mundo não têm a obrigação de educar, mas de instruir. Mas escola e família, trabalhando conjuntamente, sem sombra de dúvida que farão um belíssimo trabalho de instruir e educar as criaturas, conforme nos orientam diversos espíritos amigos, tais como Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, em várias questões do livro Consolador, em especial as questões 108 até a questão 112, nos fala acerca desta diferença entre instrução e educação, mas que as duas precisam andar de mãos
dadas. E um dia, sem sombra de dúvida, que elas serão a mesma coisa. Então André Luiz nos fala sobre isso também, Joana, Emmanuel e tantos outros. E aqui Miramês repete, o trabalho, diz Miramês, que o trabalho da construção da paz, como já vimos, é demorado. É seguro por ser ordem de Deus entregue às mãos do Cristo. Então, este trabalho, sem sombra de dúvida, é demorado, é difícil, mas é um trabalho que está sendo executado de forma segura, porque Deus colocou sob a responsabilidade de Jesus. E o Senhor constrói a paz na terra pelos próprios homens. Se hoje nós estamos fazendo guerra, não é porque Jesus quer. Ignorância nossa, teimosia, egocentrismo, ganância de poder. Mas os espíritos superiores não querem que isto aconteça. Eles estão chorando as nossas escolhas, mas eles têm certeza que um dia todos nós seremos anjos. Inclusive esses que já agiram durante a nossa trajetória e que hoje estão agindo de forma equivocada, fazendo guerras. Um dia todos nós seremos anjos. Fora da caridade não há salvação, ou seja, só dentro da caridade nós alcançaremos esta tal salvação. Por isso falamos acerca da salvação quanto às religiões, porque não são as religiões que nos trarão ou que nos trazem a salvação, mas sim o trabalho que nós precisamos realizar para a nossa salvação, estando dentro de uma religião ou não, estando vinculado a uma religião ou não. E aí, Miramês diz, a caridade maior é a que praticamos com nós mesmos, que corresponde à educação e disciplina, até chegar no ponto de amar por amor a todas as criaturas. Então aqui Miramês nos chama a atenção acerca desta caridade primeira, que é aprendermos, ser educados, termos disciplina, praticarmos caridade para conosco mesmos, que sem sombra de dúvida, agindo desta forma, um dia amaremos por amar, sem nenhuma condição. Porque hoje ainda nós, a maioria de nós, infelizmente, amamos sob condição. O nosso amor é aquele amor possessivo, é amor egoísta. Mas um dia amaremos sem nenhum interesse. E aí Miramês segue dizendo, para encerrar, que os espíritos superiores nos convidam a todos para a superioridade. Prestemos atenção nesta frase de Miramês, como os espíritos superiores, eles se comportam de uma forma muito diversa do nosso comportamento aqui na Terra. Porque via de regra, boa parte de nós, quando nos encontramos ou quando nos encontrarmos numa condição de superioridade, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, quantas criaturas fazem de tudo para não perderem o posto no ambiente de trabalho? Quantas pessoas sobem, vamos colocar entre aspas, pisando nos outros? Quantas pessoas que quando estão no topo fazem de tudo para que os outros não cresçam, para não tomarem o seu lugar? Mais uma vez, ignorância nossa, rebeldia. Mas os espíritos superiores, eles fazem de tudo para que um dia, e que esse dia não demore tanto, nós estejamos juntos com eles, porque será bem melhor para eles nós sairmos desta condição de doentes, que estamos dando trabalho para eles, e passarmos a trabalhar com eles, ao invés de atrapalhar, ajudar. Então assim nós devíamos pensar também aqui na Terra. E aí Miramês encerra:
podemos começar a espiritualizar não só a nós mesmos, mas também a todos os corpos que nos servem. Se existe o céu exterior, a porta que devemos adentrar se encontra dentro do nosso próprio coração. Então, a porta que nos leva a este chamado céu está dentro de nós, porque Jesus também nos falou sobre isto, que céu e inferno é apenas um estado de consciência. Céu e inferno está dentro de cada um de nós. Eu posso estar, como nós nos encontramos aqui, neste ambiente e me sentir no céu. Agora, podem ter pessoas aqui, ou ter alguma pessoa aqui, em desequilíbrio, ou encarnado ou desencarnado, em desequilíbrio, se sentindo no inferno, neste ambiente. Então, céu e inferno é apenas um estado de consciência. Então, a pessoa que está aqui do meu lado, ela pode estar se sentindo no inferno e eu me sentindo no céu. Ela em desequilíbrio, eu em equilíbrio, ou o inverso. É por isso que Jesus nos falou acerca desse estado de consciência, dessa necessidade de vigilância constante. E aí Miramês fala: ame, porque quem ama com Jesus é um sábio. Como falamos anteriormente, todos nós nos encontramos aqui na Terra para aprendermos a amar. Todos os livros filosóficos, todos os livros religiosos, todas as religiões nos ensinam exatamente a praticarmos este verbo, amar. A religião que Jesus nos deixou é exatamente esta religião, a religião do amor. E aí Miramês encerra o capítulo 32 dizendo: constrói a tua paz, começando por dentro, na intimidade da tua alma, porque ela é morada de Deus. Então é preciso que construamos a nossa felicidade, começando por dentro, pela nossa alma, na intimidade da nossa alma, porque a nossa alma é morada de Deus. Deus não está longe. Como em muitas situações, quando falamos de Deus, imaginamos muito distante de nós. Deus está dentro de nós, Deus está em nós. Quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, Deus é a nossa própria vida. Se tivéssemos condições de nos desconectarmos de Deus, simplesmente deixaríamos de existir. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, o que nós realmente estamos fazendo para contribuirmos com a paz do mundo. Estamos pacificando o nosso mundo interior? Estamos abrindo esta porta interna do nosso coração para adentrarmos este mundo de paz? Os espíritos superiores estão nos auxiliando constantemente, como neste momento? Estão nos esperando para trabalharmos com eles? Sairmos dessa condição de doentes para a condição de saudáveis. Sair da condição daqueles que dão trabalho para aqueles que trabalham. Até breve, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por emprestar-me os seus ouvidos, emprestar-me o seu tempo, porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de ouvir. E tenho certeza que eu já ouvi várias e várias vezes estes ensinamentos, porque este que vos fala é o mais necessitado de todos. Por isso estamos falando, repetindo. E via de regra eu falo alto, porque espiritualmente eu ainda me considero surdo. Conforme disse Jesus: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e sempre. Vamos fazer neste momento a nossa prece. Tem algum recado? Alguns recados, depois faremos a prece de encerramento. Na verdade é só um recado.
queremos agradecer a presença do nosso companheiro, pelas palavras que trouxe, para fazer com que nós podemos refletir ainda mais. Obrigado, irmão. Volte sempre. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos físicos para termos melhores condições de abrirmos a nossa visão espiritual, para enxergarmos a vida com o seu verdadeiro e maravilhoso colorido, a vida que vem de Deus, a vida que é o próprio Deus. Agradecermos a este Deus de infinita bondade, misericórdia e amor por esta dádiva. Agradecermos a Jesus por todos os ensinamentos, por mais este momento que nos foi concedido. Agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E que todos nós, que aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus, no corpo físico e fora dele, ou seja, aqui no ambiente físico e espiritual, que todos nós possamos receber de acordo e em acordo com as nossas necessidades reais. Que aqueles que vieram em busca de um recado, de um alô pelo menos do mundo espiritual, por meio de um ente querido que o antecedeu neste retorno à nossa verdadeira morada, que todos possam, direto ou indiretamente, receber o lenitivo, porque mesmo que não recebamos diretamente uma mensagem de um ente querido, aqui neste ambiente, nesta noite, uma outra mensagem com certeza trará um alento para o coração sofrido, o coração saudoso. Muito obrigado, Senhor Jesus, com a vossa permissão, assim como iniciamos estas atividades nesta noite, nós pedimos a vossa permissão, a permissão dos Espíritos amigos que aqui se encontram em teu nome, para encerrarmos este primeiro momento, para na sequência darmos continuidade, quando tudo estiver preparado aqui no ambiente físico e espiritual, com a leitura das mensagens. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos mais uma vez, a todos e a todas, aos presentes e aos internautas, muito obrigado mais uma vez. Até breve.